Olá, eu sou o Marcos Anselmo, sou fundador da Terracota Ventures. Eu tive o prazer de ser convidado hoje para intermediar um papo sobre impacto de tecnologia no setor imobiliário com os meus colegas aqui, Leonardo Gasparim, da CUB, e Sebastião Barrionevo, da Vincar Assabloy. É isso aí, muito obrigado. O nosso papo hoje, eu acho que o objetivo, a gente fala com esse mercado da indústria da construção e tem sempre aquele mito, indústria da construção, mercado imobiliário, hotelaria, que são setores mais lentos da adoção de tecnologia. E eu acho que tem uma discussão boa, uma conversa boa para a gente ter aqui do porquê que isso acontece, o que é esse realmente impacto nesses setores com características muito específicas que levam aos desafios de adoção. E acho que hoje a gente vai poder bater um papo na prática, né? Então, obrigado pela presença de vocês, prazer estar aqui conduzindo essa conversa. E eu queria começar com vocês se apresentando para o pessoal, falando um pouco das empresas, Leonardo, Sebastião, falar um pouco de quem são vocês e os negócios de vocês. Por favor. Obrigado pela gentileza, Sebastião. Obrigado, Adit, pelo convite. Marcos Anselmo, né, mais uma mesa juntos aqui. Sou o Leonardo, da CUB. A CUB é uma startup que nasceu há 1 ano e meio atrás e o nosso foco é construir tecnologia para a gestão de recebíveis e pós-venda, com foco muito grande de verticalizar né, toda essa parte importante da cadeia dentro do mercado imobiliário. E isso a gente entende como, né, o nosso principal alicerce para construir um acesso mais simplificado, possivelmente mais barato, do mercado imobiliário, considerando todos os desenvolvedores, né, seja loteadores, incorporadores, etc., para o mercado de capitais. Então, na CUB, basicamente, temos a CUB Tecnologia, que constrói essa plataforma que ajuda desde, né, da geração automatizada de cobrança, a régua de relacionamento com clientes e etc., e a CUB Capital, onde a gente apoia com produtos financeiros, sejam próprios ou de terceiros, via desconto de recebíveis, término de obra e outras coisas. Então, basicamente aqui, né, em um tweet, essa é um pouco do que a CUB faz. Muito bom. Bom, primeiro, muito obrigado por ter sido convidado, a Adit, e toda a turma. Um prazer estar aqui com vocês, Léo, Marcos. Eu sou Sebastião Barrionevo, como você disse, eu sou vice-presidente da Vincar Assabloy para América Latina e Caribe. Eu estou nessa posição há 7 anos, quase. E a Assabloy é interessante porque já começa a responder um pouquinho da pergunta que você fez inicialmente, né? Por que né, no mundo imobiliário a gente tem esse mito, né, de um pouquinho da tradição ou de coisas que talvez se movem de uma maneira um pouco mais lenta, né? E tem a tecnologia também, e como é que isso, né, se mistura. A Assabloy é um grupo sueco com mais de 400 empresas, né? O grupo acabou de fazer 30 anos. Mas tem empresas dentro desse grupo que tem quase 200 anos, como a Yali, por exemplo, né? Que começou fazendo cadeados, começou fazendo fechaduras, então hardware, né? Em 1850, né? Fazendo com máquina, né? No meio da Revolução Industrial, né? Então é realmente uma coisa muito tradicional. Mas também tem na outra ponta, né? Muitas empresas de alta tecnologia, empresas hoje como HID, por exemplo, que faz todas as credenciais que estão dentro do chip do teu passaporte ou do ID nos Estados Unidos, né, da licença de dirigir, por exemplo. E no meio do caminho tem uma série enorme de soluções, nessas 400 e poucas empresas, que controlam, no meu caso específico, na minha divisão, que se chama Vincar, dentro do grupo, o que é toda parte de controle de acesso à hospitalidade. Então, quando você vai num hotel, quando você vai num Airbnb, quando você está num working camp, então imagina uma mineradora muito grande, com 10 mil empregados aí, como é que você faz o controle para eles descansarem à noite? Né? Basicamente é isso. Se tiver uma cama, a gente tem o controle de acesso para essa cama. E aí, claro, desde o hardware, o software, os serviços, né, a tecnologia para que isso aconteça, e toda a integração com outras tecnologias de parceiros e terceiros que seja necessário. A Vincar, por exemplo, é muito interessante como ela foi fundada em 74 e conta um pouco do que é a missão, né, de sempre de inovar, de sempre estar buscando não só a tecnologia para resolver a abertura da porta, mas pensando no hóspede, né? Então,
Eu vou contar rapidamente uma história como ela apareceu. Em 74, tinha lá um engenheiro lendo o jornalzinho de manhã e ele leu uma notícia muito triste de que uma artista, que ele era muito fã, tinha sido atacada num hotel nos Estados Unidos. Alguém, naquela época, entrar numa porta de hotel era muito simples, né? Era aquela chave com um chaveiro desse tamanho, que muita gente tinha cópia, né? Lamentavelmente, então não dava para saber nem quem tinha entrado no quarto da pobre moça. E aí ele achou que aquilo não era algo ok, e começou a estudar. Durante 2 anos ele desenvolveu um produto que foi a primeira fechadura regravável da história e que virou uma indústria. Basicamente hoje, tudo aquilo que a gente conhece, quando um cartão de aproximação, abertura com celular, abertura com teu smartwatch, etc., veio dessa primeira lida no jornal que ele fez em 1974. E toda a vontade que ele teve de tentar ajudar os hóspedes, mas também, do outro lado, ajudar a operação, né? Ajudar a operação do hotel. Então, eu respondendo de novo, voltando à pergunta inicial, eu acho que tem as duas coisas que a gente tem que pensar dentro da área da construção, imobiliária, etc. Tanto sempre pensar na técnica, no hardware, no cadeado, mas também pensar em como que a gente pode ajudar quem está vivendo dentro dessa casa, quem está usando essa casa durante uns meses, uns dias, ou que seja 1 hora, né, num short term, num Airbnb, num hotel, e como é que a gente pode ajudar a operação para que isso seja algo mais rentável, mais fácil de trabalhar, mais controlável, mais seguro, principalmente. Legal. E você falando, Sebastião, me vem uma questão. É curioso que a gente é de tech, né? Nós 3 aqui vemos do background de tech, né? E a gente que é de tecnologia, a gente sempre está pensando na parte ferramental da tecnologia, mas no impacto disso dentro de um contexto, né? E a gente está vivendo uma época de explosão tecnológica, né? Isso aqui, cara, isso aqui não tem 20 anos na mão das pessoas e está mudando o jogo completamente. E hoje a gente começa a ser assoberbado por tecnologia, a própria parte da IA, junto com a mudança de interface para conversa, pode tornar a tecnologia onipresente, né? Só que aí ela cria um desafio por trás, é isso que eu queria te ouvir, né? Porque vocês têm mais de 400 empresas no grupo, né? Isso. Cada uma com as suas tecnologias e tendo que conviver com outras tecnologias, né? E isso tudo, para, na minha percepção, colocar uma experiência para um usuário lá na ponta, que está sendo atendido, eu colocar, ele quer uma coisa simples, né? Ele não quer lidar com a tecnologia de forma muito complicada, com vários players, várias interfaces. E vocês com tanto grupo, com tanta coisa, como é que você faz isso, especialmente assim, trazendo isso para o contexto do real estate, hotelaria, o que são os cases de aplicação e como que a tecnologia efetivamente está mudando já hoje com o que acontece com esse usuário ou com a pessoa do setor da construção e também um pouco o que vai acontecer daqui para frente que você visualiza. Você fez uma pergunta aí muito interessante, Marcos. Você falou, por exemplo, do celular, né? E aí a gente associa muita coisa de tecnologia ao uso do celular, né? Eu vou abrir a porta do meu hotel com o celular. A gente tem essa tecnologia há 9 anos. Né? E basicamente quem impulsionou o disparo, o grande crescimento disso foi a pandemia. Né? Que depois da pandemia ninguém queria ficar na fila da recepção, talvez com alguém que estava espirrando do lado e você não sabia se a pessoa tinha ou não tinha Covid, ou se tinha sido testada. Ninguém queria perder tempo, ninguém queria ter aquele contato com as coisas. Então, assim, durante o primeiro ano da pandemia se desenvolveu muito mais do que 6 anos antes a partir de celular, por exemplo. Mas isso é algo que depende muito do próprio hóspede. Então, é interessante, porque muitas vezes a gente gera a tecnologia, gera essa informação, mas no final quem vai decidir se essa tecnologia vai vingar ou não vai vingar é o hóspede. Então, talvez, dependendo do hoteleiro, ele ainda tivesse com o chaveiro, né, com a chave com o chaveiro grandão, mais simples, funcionava em 1974, por que não continuaria funcionando? Então, a gente tem uma série de visões que a gente vai implementando e mostrando para o mercado e discutindo sempre com a indústria toda, né? Para tentar entender e colocar alguns pilotos, ver se isso funciona, se não funciona. Hoje, o estado da arte em credenciais, por exemplo, é a utilização de relógios
inteligentes, né? Então, o teu Apple Watch, teu Samsung Watch, um smartwatch de forma geral, que você abre a porta simplesmente chegando perto. Ou o teu iPhone, por exemplo, que pode até acabar a bateria dele, mas ele ainda tem a credencial funcionando dentro dele. Quer dizer, ou seja, a experiência para a pessoa que vai num hotel, eu não mais vou passar importante. lá, mas eu não vou passar lá mais e ter que pegar um cartão, eu vou direto com o meu smartwatch, meu celular e já vai eu vou te dar uma jornada. Mais free, assim, né? Mais livre essa jornada. Sem né? esse atrito mesmo, eu vou te dar uma jornada de como é que seria, como é que eu visualizo isso acontecendo. Eu sou vice-presidente, acabei de viajar 11 horas para Maryland, cheguei lá cansado, né? Peguei um táxi, um Uber do aeroporto ao hotel. No momento que eu chego no hotel, que eu já sou cliente, porque eu já fui naquela rede várias vezes, em vez de eu chegar e o pessoal me atender bem e falar assim, bem-vindo, é a primeira vez aqui, eu ficar bravo, eu falo, não, já vim 20 vezes. Preencher né? a fichinha, aquela fichinha, né? Que no Brasil é pior ainda. Embratur. Pois é. O próprio concierge pode se aproximar porque ele vai detectar que o meu celular já está dentro de um certo range e ele vai saber que eu sou Platinum dentro do programa de fidelidade deles. Ele vai se aproximar e vai falar assim, bem-vindo, senhor Sebastian, novamente por aqui, que bacana, a sua suíte já está reservada, como o senhor sempre gosta, nos pisos altos, orientada para o leste, né, para assistir o nascer do sol. A sua suíte é a 1505, o senhor já pode subir, tá a chave no seu celular. Obrigado, eu não precisei passar pela recepção, não precisei fazer nada. Me aproximo do elevador, o elevador sabe que eu estou próximo do elevador, sabe para o andar onde eu vou, que é o 15º, então não preciso ficar apertando botões ou escolhendo coisas estranhas, só simplesmente entro na cabine, vou até o 15º andar. Eu tenho um problema que quando eu desço no andar do hotel, tem aqueles números, né? 15303, 15304, e eu nunca sei para que lado que é. Eu sempre demoro alguns segundos para... Não precisa me preocupar com isso. Acende uma luz do lado direito do corredor, uma luz azul, que vai me guiando em direção ao meu quarto. Então, quando eu chego na frente do quarto 1505, a luzinha para e eu entendo que aquela é a minha porta. Eu não preciso pegar a chave nenhuma, o meu celular está no bolso, mas eu já sei... O sistema sabe que eu estou a menos de 1 metro da porta, ele destrava a porta, eu entro no meu quarto. Eu entro no meu quarto, ela vai estar na última temperatura que eu deixei nessa rede. Então, 22 graus é a temperatura que eu costumo programar o termostato. O Netflix, o Spotify já estão conectados aos devices dentro do quarto. A luz está mais ou menos dimerizada conforme o meu gosto, para aquele horário do dia, etc. Então, assim... Tudo isso é feito para o benefício do hóspede. E isso que eu estou falando é algo que parece do futuro, mas a gente já tem um hotel funcionando dessa maneira. Isso não é nada que é impossível de fazer. Na parte de short-term rental, por exemplo, a gente tem todo o controle de quando você chega ao prédio, a um Airbnb, por exemplo, um Build to Rent, que ele vai fazer a identificação biofacial, vai te deixar entrar. Digamos que você pediu uma encomenda, né, no Mercado Livre, na Amazon, etc., vai ter lá um locker onde você vai poder, por biometria ou por uma senha, abrir um dos lockers e pegar a tua encomenda, sobe para o teu andar, chega lá, digita uma senha no teclado ou aproxima o teu celular e entra no teu quarto. Então, são uma série de coisas que facilitam a vida do hóspede, de quem está utilizando isso, e pelo outro lado, melhoram a performance de quem está operando esse hotel, de quem está operando essa propriedade. Né? Porque você precisa de gente focada em fazer o serviço no background, de atender bem as pessoas olho no olho, mas não precisa ter alguém preenchendo ficha, como você disse, no balcão, né? Fazendo recepção. Não, foca o pessoal em atender bem. Né? Há quanto tempo você não para na rua esperando passar um táxi? Eu não sei, anos. Né? Eu peço pelo aplicativo. Há quanto tempo você não chega no aeroporto 4 horas de antecedência para fazer o check-in? Não, você já fez no celular. Então, tudo que seja tecnologia que o hóspede percebe que é útil, que é algo que vai melhorar a sua vida, ele vai fazer acontecer. E no final, o que vai acontecer é que, ao fazer uma reserva, eu vou escolher qual que é o hotel que tem aquilo que eu gosto. Então, eu vou acabar escolhendo o hotel que tem aquela tecnologia e aquilo vai ser favorecido.
No final, basicamente isso que acontece. E é interessante que você traz na tua fala, tem toda essa experiência fluida, mas para isso acontecer teve que ter uma mudança, uma viabilização de infraestrutura tecnológica. Quer dizer, a base da tecnologia tem que evoluir. E aí a gente vai parar, né, Léo, no negócio de fintech, esse termo mais novo, de real estate fintech, que é a CUB, né? Conta um pouco, a gente fala de, a princípio, recebíveis, coisa meio velha, né? Então, por que você montou uma empresa de tecnologia relacionada a recebíveis e o que foi essa questão de infra que você teve que montar para conseguir chegar na visão de negócio que você está construindo? Não, ótimo ponto, e ouvindo o Sebastião falar é curioso porque parece não ter nada a ver uma indústria com a outra, mas os exemplos, motivos e etc. são muito parecidos, né? Eu acho que um ponto central aqui é o cliente, né? O cliente, o hóspede, o consumidor, que querendo ou não, hoje está muito imerso dentro de diferentes tecnologias do dia a dia, né? Então, o próprio exemplo do táxi, o exemplo do delivery de comida, dentre outras facilidades que né, esse consumidor, esse cliente acaba vivenciando e tendo esse tipo de experiência, e ele, querendo ou não, ele acaba trazendo isso para a realidade dele dentro do mercado imobiliário. Então, você pega hoje no Brasil, né, temos dezenas de milhões de clientes que têm algum tipo de relacionamento mensal, pelo menos, né, com incorporadores, loteadores, indústria hoteleira e etc. Tá? E é curioso porque as tecnologias existentes não estão disponíveis dentro do mercado imobiliário, mesmo as mais básicas. E aí entra sim um ponto de infraestrutura muito relevante. E aí, dando um pouco de contexto, né, com a CUB entra, né, com a tecnologia a partir da geração automatizada de cobrança até a esteira ali pré-contencioso. Então, todas essas comunicações, e dependendo do nicho imobiliário, isso pode ser de 15 anos, 20 anos ou até mais. Tá? Ou seja, né, trazer uma experiência agradável para o cliente é crucial. E no Brasil a gente tem uma fama grande de mercado imobiliário que né, na hora de comprar o imóvel, vai no stand, tapete vermelho, café, tem pão de queijo fresquinho, etc. Depois você assina um contrato de compra e venda, parece que é outra empresa, é outro mundo que você entra, onde a gente vê, eu tive exemplos a semana passada, inclusive, onde um incorporador demora uma semana para disponibilizar um boleto, quando o cliente pede uma segunda via. E curioso, né? Num momento que o mercado, que as pessoas estão com o celular no banco e elas tinham essa experiência ruim em banco e agora não tem. Claro. E aí essa distância fica maior ainda. Muito. A frustração, né, de ponta a ponta, o cliente não consegue entender, né? Fala, por que eu preciso esperar 3 dias, uma semana para receber uma segunda via e não está aqui na tela do celular? E de novo, né, olhando todas as tecnologias em volta, e o Brasil nesse ponto tem algumas coisas muito bacanas. A gente está discutindo o Drex do Banco Central, Pix foi uma revolução monstruosa e etc. E pasmem, eu apostaria que uma ínfima minoria hoje de incorporadores e loteadores consegue receber via Pix, né, e fazer uma conciliação automatizada. Então, o hiato ainda é muito grande. E aí, só pegando o ponto da infra, Marcos, que você comentou, a indústria de software para mercado imobiliário no Brasil, ela ainda é muito nova. Tá, era isso que eu ia te perguntar. Então não é uma questão de que as empresas, as incorporadoras, loteadoras, hotéis, etc., estão travados não fazendo. Aqui a própria disponibilização de tecnologia para essas empresas tá um pouco devagar. Fato. Eu acho que até seria um bom tema só para uma detox, que é ovo ou a galinha. Né? O mercado imobiliário ele é conservador no investimento em tecnologia e por isso faltam, né, opções da prateleira, né, ou o inverso. Não consome mais porque falta essa solução. E quando a gente pega, né, a representatividade do mercado imobiliário dentro do PIB brasileiro, é ínfima a participação de tecnologia. Então, se a gente for pegar aqui sem abrir nomes, mas os 2 maiores grupos de tecnologia para mercado imobiliário no Brasil faturam entre 200 e 300 milhões de reais por ano, que comparado com outras indústrias é nada. Né? Se for comparar em dólar, então,
Banco, varejo, tem empresas de tecnologia muito fortes. Os dois maiores grupos, tá? Sim. Com os dois somados com algo próximo a 10 mil clientes, né, entre incorporadores e loteadores. E o curioso, um setor que ele tem uma representatividade na economia gigantesca. Importante, super. claro. Junto com o agro, tá ali disputando, né, quem é o mais relevante na indústria. Então, e aí, pegando essa questão da experiência do cliente, onde chegamos, né? A conectividade de sistemas, né? Então, só para você entrar muito aqui no tecnês, mas são as APIs, ou seja, o quão conectável é um sistema com o outro. E no Brasil, a gente está engatinhando ainda, né, as empresas, especialmente software de gestão, abrindo o ecossistema, então isso é algo bastante louvável. Pegando o seu ponto, Sebastião, né? Tipo, acontecendo no Brasil recentemente, lá fora, Salesforce fez isso há pelo menos 15 anos ou mais, né? 20 anos talvez. Porque isso é o que vai permitir todas as novas tecnologias estarem conectadas. E a história da conexão é muito crítica. Então, só dando um exemplo real aqui, sem me alongar muito, Marcos e Sebastião, ter o histórico do cliente numa timeline, né? Enfim, então, qual que é o histórico daquele cliente de atendimento, de mensageria, né? De pagamento e etc., é algo que hoje não é tão comum encontrar quando você, né, visita incorporadores e loteadores, justamente pela falta de conectividade dos sistemas. Então, pegando só essa parte da esteira, então, que é pós-venda, tá? Então, o cliente já assinou o contrato dele ali do imóvel, adquiriu, seja um lote, quarto de hotel, enfim, um apartamento. Então, só a parte de gestão de recebível ali pós-venda, a gente tem pelo menos umas 10 soluções diferentes. Então, tem um chatbot, normalmente genérico. Temos um portal de autoatendimento, temos uma plataforma de mensageria e etc, etc, etc. Então, e normalmente são todos desconectados, até porque são poucos 100% focados no mercado imobiliário. Tá? Então, o que a CUB está tentando facilitar é justamente isso, é ter essa integração, né, de diferentes soluções num chassi só, todo integrado e etc., de forma que isso ajude na governança, na gestão e etc., né, desses clientes, desses recebíveis, da experiência que eles estão tendo. Isso, naturalmente, a gente entende que é um caminho mais curto para que o mercado de capitais enxergue com bons olhos e uma percepção de risco muito mais favorável, né, àquele empreendimento, àquele incorporador, quando ele vê esse nível de transparência, etc. E a tecnologia, querendo ou não, é, né, o alicerce básico aí para que isso funcione. Cara, e que curioso, né? Porque você vê, nós estamos falando de duas áreas aparentemente bastante díspares. A experiência de uma pessoa no acesso a um real estate físico, né? Seja um hotel, um condomínio, né? E a relação, especialmente a relação financeira no pós-compra. E no fim das contas a gente está falando de pegar várias tecnologias e integrar numa jornada única para que para a pessoa do outro lado, é o contrário, né? A tecnologia é bonita, é que nem efeito especial, né? Efeito especial de quando filme você não bom percebe. é aquele que você não percebe, não? Ok, você tem lá o do Transformers lá, com coisa explodindo, etc e tal, mas aí você vê aqueles filmes históricos espetaculares que você tem cidades recriadas, né? Quer dizer, a tecnologia, o ideal é isso, né? Ela não aparecendo. E aí, só que aí eu queria fazer um cruzamento assim. E aí eu sou um cara de tecnologia, eu toquei negócio de tecnologia, hoje eu tenho uma empresa que investe em empresas de tecnologia. Cara, legal, eu mexi na experiência do usuário. Ok. O que eu queria entender, Léo, você fez toda essa experiência dessa esteira ficar mais fluida para o usuário ficar mais tranquilo. Agora, o que você gera de negócio em cima disso? Como é que você monetiza isso? Quer dizer, é simplesmente vender um software para a empresa ter uma esteira? Como é que funciona esse ecossistema de negócio em volta dessa tecnologia? Vamos lá, bom ponto. Acho que tem diferentes ângulos. Vamos tentar pegar dois aqui mais claros. Um primeiro a base de clientes, né, do mercado imobiliário, especialmente com esse nível de relacionamento, seja por conta de tempo, seja por conta do valor do ticket médio envolvido naquela transação, exige muita confiança com uma base de milhares de clientes, né? E ela é muito pouco explorada. Então, se a gente for considerar uma realidade, a capacidade de incorporadores, loteadores e, né, desenvolvedores em geral explorarem essa base de cliente, fazerem mais venda para o mesmo cliente, venderem mais serviços, né, ou mais produtos, eventualmente, para esse mesmo cliente, isso hoje é uma realidade ainda muito, muito morna aqui no Brasil. Então, né, o que a gente às vezes brinca, né, em algumas reuniões fez o mais difícil, conseguiu vender um imóvel de R$1 milhão para um cliente, e depois que esse cliente está dentro de casa,
talvez nunca mais ele receba qualquer tipo de comunicação ou estímulo para visitar um novo stand, um novo empreendimento ou qualquer coisa do tipo. Ou até mesmo indicar um familiar, um amigo e etc., dado que ele já foi convencido, né, a desembolsar um valor super relevante para fazer aquela compra. Então, gerar novos negócios para aquela base de cliente, né, seja porque ele está mais satisfeito com a experiência que ele vem tendo ali pós-compra, seja fomentando com dados, informações, ações muito acessíveis para o dia a dia do incorporador. Esse é um ponto muito claro, né? E tem uma outra realidade, né, pegando especialmente no Brasil, onde o mercado de crédito, produtos financeiros é bastante concentrado ainda. Qualquer empresa com uma base de clientes relevante, ela tem a opcionalidade de rentabilizá-la de alguma maneira, né? Seja... Que hoje, na indústria imobiliária, é uma barreira gigante. Uma barreira gigante, que está concentrada nos 5 principais bancos, etc. Então, como fazer isso? Né, de novo, no caso do loteamento, como que eu ajudo no financiamento da construção da casa, numa venda de seguro, até mesmo numa revenda, por que não? Então, esse é um ângulo. Um outro ângulo, muito latente, é como ter funding para empreendimentos imobiliários no Brasil, que, querendo ou não, é hiper escasso, né? Então a gente tem uma escassez muito grande de capital no Brasil, que vem aumentando paulatinamente via mercado de capitais, né? Mas a dependência de funding, SBPE e FGTS, né? Aqui nós estamos num público que conhece bem as siglas, ainda é altamente concentrado, então estamos algo próximo de 70% SBPE e FGTS, 30% no mercado de capitais, a parte boa. Isso vai aumentando um pouquinho todo ano, mas para o mercado de capitais não tem jeito, ele precisa enxergar transparência, governança e etc. em tudo que ele está enxergando. Começando naturalmente pela base de clientes, pela gestão dos recebíveis e etc., que estão dentro do sistema de gestão. Então, isso tudo significa funding mais barato. Funding mais barato significa mais competitividade no produto imobiliário que eu estou pondo na rua, ou mais velocidade na entrega da obra e etc. Então, tem N coisas tangíveis e intangíveis que o acesso a funding permite no Brasil via vantagem competitiva no mercado. Então, Marcos, são coisas onde, né, a CUB tenta apoiar com uma tecnologia bastante acessível. Acho que um ponto também que foi, acho que você comentou no início, né, como é que você coloca uma tecnologia sem estar vendendo tecnologia, né? Existe aí naturalmente, né, uma barreira grande quando você fala de tecnologia. Então, basicamente, explorar coisas do tipo. E, de novo, o mercado imobiliário no Brasil, seja por conservadorismo ou não, ele está sempre muito atrasado em relação a outras indústrias aqui no Brasil. Então, só um exemplo em relação a cliente, omnicanalidade. O varejo fala de omnicanalidade desde 2010, 2011, 2012, pelo menos. Omnicanalidade, que é basicamente o cliente fala conosco da forma que ele quiser, onde ele quiser, na hora que ele quiser. Tá bom. Ou seja, se ele ligar na empresa no telefone, a empresa sabe tudo que ele conversou no WhatsApp com alguém. Deveria. Só que a plataforma de telefonia é uma, a plataforma de mensageria é outra. Então, se eu mandar um WhatsApp e alguém atender o telefone, isso não está no mesmo lugar. Né? Conseguir falar na hora que eu quiser, eu quero gerar um boleto Pix de antecipação no sábado à tarde. Pouco provável que ele consiga. Então, essa questão de omnicanalidade... Sendo que na Amazon ele consegue, à distância. Na Amazon, no Mercado Livre, etc. Então, são coisas que... Né, a tecnologia do mercado imobiliário vem, a parte boa, né, olhando o copo meio cheio, é que o mato ainda é muito alto, né, e cada vez mais acessível, né, com ganhos cada vez mais claros, mas basicamente eu acho que é um pouco disso. E aí é curioso que você comenta, né? Então, basicamente, simplificando, se eu entendi bem o que você está fazendo, você cria toda uma esteira que dá um controle da governança em cada touchpoint da relação com esse comprador, ou seja, isso dá segurança para o mercado financeiro, que vê aquilo bem gerido, com indicadores, consequentemente fica mais confiante para colocar capital. Parte do público, né? A gente estava conversando disso na semana passada, uma parte que pode ter um impacto relevante nesse público é especialmente o público investidor do mercado imobiliário. Porque tem um comprador próprio que ele vai morar, vai comprar uma residência para morar, está trocando, mas é público investidor. Muito investidor no Brasil que ele compra lá 1, 2, 3 imóveis. O brasileiro gosta de imóvel para renda, está no DNA do brasileiro, né? E esse público tem pouco acesso a financeiro. E aí eu vejo até um cruzamento, que aí eu queria perguntar sobre um mercado que eu particularmente gosto muito e eu sou usuário, né? Porque quando a gente fala do público investidor, todo lugar do Brasil lançando um monte de flat, de estúdio,
que tem essa relação direta com o imóvel para renda, só que aí a gente tem uma discussão do nível de controle de acesso muito maior, né? Eu sou um usuário, eu estou aqui em São Paulo essa semana, estou num Airbnb, Claro. e sou um usuário, eu gosto muito de short stay, e como é que você vê as próximas mudanças desse mercado e essa relação? Eu queria que você fizesse uma analogia semelhante assim, o que são os modelos de negócio que podem surgir cruzando essa questão do acesso com short stay, novos modelos de hotelaria? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando você sai da tua casa para ir para outra cidade, para outro país, pela necessidade que for, a trabalho, a turismo, o que seja, existe uma coisa que é muito básica, que é a questão de segurança, né? É um ponto que ninguém quer ir para qualquer outro lugar a trabalhar, a se divertir, a aprender, estudar, ou uma necessidade médica, ou o que seja, e ainda por cima ter que ficar preocupado se quando voltar à noite as coisas vão estar dentro do quarto, dentro do apartamento que ele contratou, ou até se, né, vai ser atacado enquanto ele estiver dormindo dentro desse local. Então, a parte da segurança é uma necessidade básica humana e é algo que a gente tem que tratar. Se você vai tratar isso com um cadeado e um chaveiro de madeira desse tamanho, ok, mas isso vai custar bastante. Hoje em dia, isso vai custar bastante. Depois você tem uma série de outras coisas que você pode somar a isso, né? E eu já vou voltar para a pergunta, mas desde questões generacionais, então assim, todas as gerações mais novas que estão com aquela facilidade, né, de acessar no seu celular, o seu banco, as redes sociais, as notas da faculdade ou da escola, e que querem fazer isso, né? Rapidamente, não gostei desse quarto, eu quero trocar de quarto. Eu gostei desse quarto e eu quero ficar um pouco mais tarde hoje. Eu não quero ligar numa central que talvez alguém vai me atender, até porque eu não gosto de falar por telefone, eu não gosto de falar com as pessoas, eu quero mandar uma mensagem aqui no chat e eu quero ter um long stay ou um late checkout ou até postergar minha saída para amanhã ou para a semana que vem, se eu achar interessante. Então, tem uma série de coisas que se aplicam nesse mundo da hospitalidade, mas que, se a gente for ver, são necessidades básicas de todos nós, né? Isso se aplica para um investidor que está comprando 10 apartamentos num prédio ou para alguém que está pegando uma tarde, uma noite num hotel ou num Airbnb. São necessidades básicas. A gente só tem que tentar entender como a tecnologia pode ajudar a melhorar esse processo, né? O que eu falava antes, ninguém mais, a maioria das pessoas, não espera na rua escura pela oportunidade de que passe um táxi para esticar o braço e chamar esse táxi, né? Normalmente a gente vai usar um aplicativo através do celular. Então, eu acho que é muito importante, Marcos, que quem está em qualquer área de negócio, mas especificamente do que a gente está conversando aqui, que pense em como a gente pode atender melhor a esse cliente que está comprando o nosso investimento, que é um investidor que vai comprar 5, 10 unidades, ou a quem vai usar essas 10 unidades que amanhã ele vai colocar como short stay, ou até um long stay, né? Então, dentro de um prédio, a gente vai ter, e a gente tem várias outras coisas interessantes. Aqui em São Paulo tem os NRs, onde você tem aí isso te traz alguma vantagem pela área construída, etc. Tá bom, então vamos aproveitar e colocar alguma coisa. Mas aí você vai gerar conflito entre famílias que vão estar dentro do mesmo prédio, né? A família com os filhos e a sogra morando no mesmo apartamento, e do lado tem um apartamento que todo dia tem alguém diferente. Então, como é que a gente consegue controlar o acesso a... E não é só entrada separada, né? Não. Porque a solução física é um pedaço muito pequeno. Que também é difícil, né? Porque como é que você controla, né? Você vai colocar 2 entradas, 2 recepções num prédio, você vai colocar 4 elevadores, 2 para NR, 2 para... Na maioria das vezes é complicado, aumenta custo, etc. Então, o que você precisa ter é alguma coisa, e aí a tecnologia vem de novo ajudar, para que você tenha todo o rastreamento disso, desde saber quem é que está indo no teu prédio, toda a checagem, né? E aí entram Big Data para saber de novo se essa pessoa... Você é um hóspede frequente desse tipo de solução, tá? Então você poderia ter uma classificação positiva ou negativa de como que você se comportou, se deixou a música alta, se fez bagunça, se você levou alguma coisa do quarto, né?
E isso poderia facilitar a vida. Hoje, de novo, também é complicado ter esse tipo de informações no mundo de hotelaria. Legal. Parece incrível, mas é complicado ainda esse tipo de coisa. Então, a tecnologia está aqui para ajudar, para ser, como você disse, o menos aparente possível, mas o mais natural, o mais frictionless, o mais seamless possível, para que todos nós, como usuários, aproveitemos isso. Eu brinco que eu sou VP, e VP significa viajante profissional. Né? Eu estou sempre viajando, eu estou sempre num hotel, eu estou sempre num aeroporto, né? Tem 3 VPs aqui, então. Viajantes profissionais, exatamente. E o que a gente acaba escolhendo? Por que você gosta de ir num short term? Por que eu gosto de ir num hotel do tipo A ou numa bandeira do tipo B? Por que você prefere ficar em tal tipo de... Você tem uma série de experiências e você decidiu o que é. E é isso que forma, no final, a tua decisão de compra. E essa decisão de compra, no final, é que vai colocar o preço diferente de quem está vendendo, oferta e demanda. Legal. Então, no final, quando você me oferece algumas coisas diferentes, eu vou voltar e comprar o que você está querendo. Senão, eu vou comprar de outro. O mercado vai ter isso. Nosso tempo está chegando no final, e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, compartilhando até um pouco da nossa experiência. Em 2019, a gente fundou a Terra Cota com o objetivo de investir em tecnologia para o setor imobiliário, né? E o grosso, quase que a totalidade dos nossos investidores são empresários do mercado da indústria de construção imobiliária. E o interessante é que a demanda deles, o que eles chegam muitas vezes para a gente vocês estão enxergando o que está acontecendo um pouco para frente. Vocês me ajudam a entender não o que é, não o meu desafio de hoje, mas o desafio que eu vou ter pela frente com essas mudanças, né? E vocês convivem muito com esse empresário, o que eu percebo, e agora eu estou falando do empresário, não estou falando do cara de tecnologia dele lá, que está montando o sistema, é o empresário tentando entender o encaixe da tecnologia do que vai acontecer para frente. O que vocês têm como indicação para esse empresário, rapidinho nos minutos finais aí que faltam, de indicação de como ele pode olhar para a tecnologia, sendo que ele não é um cara de tecnologia? Bom, vou pegar aqui o desafio de tentar resumir, mas basicamente, acho que um primeiro ponto é estimular muito a equipe, né? A própria equipe ser fomentadora de trazer novidades, de estar atenta, cada um ali na sua função. Acho que ninguém é melhor do que a equipe para trazer tecnologia, provocações e etc. para dentro da empresa. Tem um clichê aí que, né, talvez a função mais inglória dentro de uma empresa é ser o gestor de inovação. O que é inovação? Né? Então, mas até hoje a gente vê isso acontecer com alguma frequência, né? Dentro de empresas do mercado imobiliário e outras. Então, o primeiro ponto é equipe. Tá? Estejam abertos a provocações e etc. 2, os ecossistemas estão abrindo. Né? Então, é comum a gente ter aí ecossistemas com 50 startups de mercado imobiliário, até mais. Então, testem, marquem reuniões. Isso acho que é muito saudável, né? Sair um pouco ali da zona de conforto e tentar descobrir o que tem de novo, até porque tem acontecido muita coisa nova o tempo inteiro. Tá? E aí, casado com isso, né, um efeito colateral como é que a busca de entendimento de tecnologia e coisas do tipo não gera uma distração e uma perda de foco muito grande, porque é muita informação, é muita coisa nova. E aí, só para pegar um exemplo, inteligência artificial, né? Então tá todo mundo sem entender direito o impacto que isso pode ter e etc. No dia a dia. E o que eu acho que o que vale continua tocando sua vida, né? A inteligência artificial está aí há muitos anos de uma maneira oculta, provavelmente ela vai continuar oculta, ela não é fim, ela é meio, né? Então ela está dentro das ferramentas que vêm sendo utilizadas e etc. Acho que de uma forma ou de outra teve um avanço muito acelerado para o consumidor final, né? Especialmente com o ChatGPT e tudo mais, então trouxe esse frisson aí. Mas então, de novo, calma, foquem no negócio de vocês, cabeça aberta, de novo, acho que especialmente no mercado imobiliário, né? Ele não vai mudar do dia para a noite, né? Não vai chegar, né, uma avalanche chinesa, né, com áreas novas, né? O que a gente tem ninguém importa, então esse é um grande, né, limitador de ansiedade que a gente tem no mercado imobiliário, que bom. Mas é isso, então provoquem especialmente time e vamos testar coisas novas, que tem muita coisa legal acontecendo. Boa. Sebastião? Acho que são bons conselhos. Eu posso adicionar isso
procure se aproximar, né? Claro que isso não é fácil de descobrir, mas procure se aproximar de pessoas de confiança, de empresas de confiança, de associações, né, como a DIT. Troque ideia com pessoas, com pares, com outros, veja o que o mercado está fazendo e tente ver aquilo que não parece muito rápido, aquilo que tem alguma perenidade, né? Então, você foque-se, como você, Léo, disse, no seu core, cuida do que você sabe, do que você conhece, do que você sabe fazer há muito tempo, do que talvez a tua família faça há muito tempo e que você vai fazer no futuro, mas procure gente que sabe o que está falando. Porque, claro que aí o difícil é separar o charlatão, eu sei, mas talvez existam alguns parâmetros que te ajudem a fazer isso. Né? Sim, aí veja o histórico, casos de sucesso. Tente, a tecnologia é uma coisa complicada, porque quando a gente fala de inovação, parece que todo dia você tem que trocar e jogar fora tudo que é velho, de ontem, e colocar as coisas de hoje. Não, a tecnologia é feita em pequenas evoluções, não em revoluções gigantes, necessariamente da noite para o dia. Então, assim, vê o que estava funcionando ontem, o que estava funcionando anteontem, o que você acha que vai funcionar amanhã, e tente ir construindo isso para montar os próximos passos. Então, a gente fala de tecnologia à prova de futuro. Não existe nada à prova 100% de futuro, mas que você saiba que daqui a 5 anos, aquilo que a gente está falando hoje ainda vai fazer sentido, porque se não fizer muito sentido, talvez você está entrando numa furada nesse momento. Muito bom. Sebastião, Léo, a gente podia ficar horas aqui falando, 3 caras empolgados com tecnologia, né? Mas eu já fico feliz da gente ter provocado essa conversa. Acho que isso tem que ter mais. Eu acho que foi o que você comentou. Legal. De repente até tá conversando mais com o setor é uma boa ajuda. Mas eu acho que o papo aqui foi espetacular. Então, obrigado a vocês. Concordo. Obrigado pelo tempo. E obrigado a você que está acompanhando. O contato do pessoal com certeza vai estar nas redes do pessoal da DIT. Espero que tenha sido um papo bastante proveitoso. Muito obrigado. Muito obrigado.